linha conosco está o especialista em gerenciamento de riscos, Gustavo Cunha Mello, que vai falar um pouquinho mais sobre a situação no local, tentar entender o que acontece, né, Gustavo? Boa tarde para você. A gente tem informações preliminares ainda, é claro que não dá para precisar exatamente o que aconteceu por lá. Algumas pessoas estão dizendo em impactos das fortes ondas do mar. Isso poderia causar o desmoronamento de uma ciclovia desse porte, Gustavo? Pode causar, não deveria causar. Vamos lá, a única informação que a gente tem a princípio é que você tem um mar com ressaca e ondas extremamente fortes, a ponto de atingir a altura lá da ciclovia. E, inclusive, dizem, relatos de testemunhas disseram que a onda varreu a pista de automóveis ali da Avenida Niemeyer, então foi uma onda muito forte, que logo após o mar ter descido, após o impacto da onda, a ciclovia caiu como um papel. Esse é o relato que a gente tem. Bom, isso é possível? É possível, desde que não por um erro de engenharia, por dois motivos, ou um erro de engenharia, ou seja, por alguma falha de material, né? A gente teria que fazer perícia e avaliar. Não me parece que essa é a hipótese mais provável, em função de ser uma obra recém-construída, né? Recém-inaugurada pelo prefeito Eduardo Paes. Porém, tem uma outra hipótese, que é mais provável, que isso não tenha sido verificado em projeto, ou seja, a prefeitura montou ali uma obra, criou um projeto, nesse projeto não previram o que é uma falha incrível, não previram a força de ondas que pudesse afetar a estrutura da ciclovia. Então você contrata a empresa de engenharia, gasta 45 milhões com a obra, e essa obra, em termos de engenharia, atendeu ao projeto. Porém, nesse projeto não estava previsto que deveria ser robusta o suficiente, forte o suficiente, para prever os danos causados pelas ondas. Um erro muito grave, seríssimo esse tipo de falha. Muito grave, muito grave. É comum algumas prefeituras contratarem obras e, na pressa ou por querer cortar custos de alguns projetos, não estudarem o projeto de uma forma qualitativa e ampla e simplesmente fazerem a obra, executarem e depois começarem a perceber que esqueceram de ver o acidente A ou o acidente B. Outros exemplos, por exemplo, a gente vai inaugurar aqui um VLT na Avenida Rio Branco. Não tem ali nenhuma barreira para os pedestres invadirem a pista do VLT. Aquilo é um trem. Ele vai passar ali um trem. É natural de se prever que possam ser pessoas atropeladas ao longo de uma via que é altamente, densamente povoada, né? Tem muita gente atravessando a Rio Branco no Rio de Janeiro. Outro exemplo, o corredor de BRT. No Rio de Janeiro, a gente assiste aqui quase que mensalmente um grave acidente com vítimas, algumas fatais, no corredor de BRT, porque não se preocupou com o gerenciamento de risco. Quer dizer, a prefeitura sai construindo uma série de obras na pressa de inaugurá-las para a Olimpíada e não se preocupa com o gerenciamento de risco, o que é uma falha grave. Quer dizer, deveria ter no projeto avaliado quais tipos de acidente essa obra, esse empreendimento, esse transporte ou esse viaduto pode causar às pessoas. No caso, poderiam ser ondas. Agora, outra coisa que teria que se verificar no projeto, por exemplo, uma ciclovia fincada em rochas ali no mar, de São Conrado, ali na Niemeyer, naturalmente sofre um processo de corrosão incrível. O que está nesse projeto para você dar manutenção e evitar que essa corrosão cause o desmoronamento da estrutura? Né? Qual é a manutenção necessária? Quer dizer, a obra vai custar 45 milhões, custou 45 milhões, e quanto custará para manter? Né? Será que a prefeitura tem isso no seu... tem recursos para dar essa manutenção adequada, para evitar que a corrosão venha a causar novos desabamentos e novas mortes? Então, foi um outro exemplo. Estou falando de corrosão. Nessa de hoje, nitidamente me parece que, pelos relatos, que foi a força da onda, do mar, né?
deveria ter sido tudo isso tem que estar previsto no projeto. Aí não é culpa do engenheiro, o engenheiro vai lá e executa o que está no projeto. Agora, quem fez o projeto, quem demandou esse projeto, quem pagou por ele, deveria exigir uma análise de qualidade ampla, né, de todos os riscos, incluindo o gerenciamento de riscos, deveria ser a prefeitura. E nesse caso, Gustavo, qual tipo de estrutura de prevenção, pensando já em um processo de risco de acidente, né? Você dizia aí que são duas possibilidades, né? Ou uma falha do material, ou não foi verificado em projeto essa falha aí do impacto da força das ondas, né? Não tinha uma estrutura robusta o suficiente para aguentar esse impacto. Que tipo de material deve ser utilizado numa ciclovia desse porte? Que tipo de estrutura de segurança deveria ter aí? Talvez uma estrutura embaixo dessa ciclovia, obra de sustentação, para que um acidente desse não acontecesse? Pois é, essa é a resposta que os engenheiros de estruturas darão. Por exemplo, você priorizar uma estrutura de aço reforçado, inoxidável, e as amarras desses aços seriam parafusos diferenciados, não pode ser um parafuso de ferro, que é altamente corrosivo, por exemplo. Então, essa é uma das questões. Um simples exemplo, tem muito mais coisa. A outra é que essas estruturas tenham uma amarração e uma separação das vigas e das colunas de forma que pressuponha forças que ela tem que exercer quando a onda do mar bater, né? Ele vai levantar a estrutura, vai puxar para um lado e para o outro a força do mar. Isso teria que ter sido previsto no desenho e no projeto. Qual é a separação, que tipo de estrutura vai ter ali e como ela será desenhada para suportar esse tipo de movimento do mar. Então, são essas coisas, e se eventualmente se faz alguma anteparo, algum muro de contenção para evitar que a onda do mar bata com tanta violência na estrutura da ciclovia, isso tudo teria que ter sido pensado antes. É capaz de agora, para consertar essa falha, a gente seja obrigado a pagar um valor muito maior do que se pagou, os 45 milhões, por essa ciclovia. É uma pena, é um desperdício grande de dinheiro público. Além do valor humano, né, das vítimas, a gente dizia agora há pouco, né, duas pessoas morreram nessa queda, nesse desabamento, pelo menos duas pessoas que acabaram morrendo quando passavam por lá. Agora, Gustavo, a gente tem exemplos de outras ciclovias como essa. Aqui no Brasil eu não me recordo de uma ciclovia com uma estrutura semelhante, mas talvez em outros países, uma ciclovia assim, de ponta a ponta, num penhasco na beira-mar desse jeito aí, bem em cima do mar com as ondas batendo forte, que sirva até como exemplo, que funcione bem, ou é arriscado? É seguro construir uma ciclovia desse porte? Seguro, é possível você fazer uma estrutura segura, como, por exemplo, a gente tem, da época lá de 70, a estrada que leva São Conrado ali para Barra, aquele elevado do Juá, chama elevado do Juá. Bom, ali você tem uma estrutura montada no mar, dentro do mar, com as colunas fincadas no mar, né? Você tem a própria ponte Rio-Niterói, na Bahia, tudo bem que não é um mar revolto, não é um mar aberto, né? Dentro de uma baía. Mas, de qualquer maneira, a engenharia tem como construir estruturas sobre o mar. É comum, é fácil. O problema seria aconselhável, se gastará tanto dinheiro, para qual utilidade, né? Qual é a população que necessita esta ciclovia especificamente tão longa? Assim? São coisas que teria que se perguntar para a população como um todo. E essa ciclovia custaria quanto para ela ser perfeita e não ter riscos? E ela aguentar a força do mar? Então são coisas que deveriam ser perguntadas à população antes de sair fazendo obras e gastando muito dinheiro de recursos públicos. Talvez a cidade tenha outras demandas mais prioritárias que especificamente essa ciclovia de São Conrado. A cidade já tem muitas ciclovias maravilhosas, realmente o carioca gosta muito das ciclovias, só não sei se o custo de construir ali, naquele ponto, aquela ciclovia,
vale a pena em relação a outras demandas talvez mais prioritárias, como saúde, educação, etc., segurança pública, etc. Se você ligou a sua televisão agora, meio-dia e 58 minutos, nós estamos conversando com o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco, para falar sobre o desabamento de um pedaço da ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro. Uma ciclovia de 4 quilômetros de extensão, que teve aí um trecho de 50 metros, mais ou menos, que acabou desabando no início dessa tarde, deixando pelo menos 2 mortos e 2 pessoas feridas. O Gustavo vai explicando para a gente, tentando entender o que teria causado aí esse desmoronamento desse trecho. As informações iniciais dão conta de maré muito forte, as ondas muito fortes que teriam causado um impacto aí na estrutura da ciclovia, que foi inaugurada no começo do ano, em janeiro, e acabou desabando. Gustavo, pela sua experiência nesse assunto, pela sua experiência em trabalhos, né, de gerenciamento de risco, você falava agora há pouco que a perícia ainda é aguardada, é claro, para ser feita e apontar aí as possíveis causas deste acidente. Quanto tempo essa perícia ainda deve demorar? A gente sabe que leva um tempo longo aí para ser realizada, mas quais são os próximos passos a partir de agora? O que tem que ser identificado nesses trabalhos de avaliação das causas desse desmoronamento? Eu acho que passando o feriado, o CREA aqui do Rio de Janeiro e os engenheiros a gente tem muita mão de obra aqui para executar esse trabalho de perícia e eles devem fazer isso até relativamente rápido. A questão é, a perícia de descobrir o que aconteceu é rápida, acho que 30 dias o CREA deve emitir um laudo, alguma coisa do gênero, supondo que o CREA vá colaborar com a prefeitura. Por outro lado, tem um segundo movimento que é a paralisação da ciclovia como um todo, de todos esses 10 quilômetros, 4 quilômetros, perdão, para verificar ali se há esse risco em outros pontos da ciclovia. E uma vez que não tenha sido verificado esse tipo de risco, talvez fazer tardiamente, infelizmente, essa análise de risco, de que outros riscos essa ciclovia como um todo corre e como resolver esse problema com outras intervenções de engenharia ali para evitar que isso aconteça de novo. Eu agradeço a entrevista do especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Obrigada pela atenção com o Band News TV e uma boa tarde.